Entra no ar, a partir de agora, o programa Convivendo com o Semiárido. Uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro. A você do campo e da cidade, agricultores e agricultoras, sejam bem-vindos. Olá, Sandoval, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Olá, nós acolhemos e saudamos também todos os amigos e amigas ouvintes da Rádio Regional de Cícero Dantas, a sua amiga de fé, que acompanham com a gente semanalmente todo assim o nosso programa, Convivendo com o Semiárido, das 6h30 às 7h30 da manhã. Bom, estamos iniciando nosso segundo encontro. No programa anterior conversamos sobre associativismo e também falamos um pouco sobre a Arcas. O que teremos hoje, Sandoval? Pois é, Adriana, hoje nós vamos trazer os trabalhos e as informações sobre a convivência com o semiárido, com nossa região, com o nosso sertão, o nosso jeito de viver e de conviver, numa região onde as maneiras de viver podem e devem ser melhoradas. Bom, além desse tema, que é bem pertinente, visto que aqui moramos e precisamos aprender a viver melhor no semiárido, né? Também teremos dica de campo, curiosidades, entrevista com Lorival Batista, mais conhecido como Louro, e também teremos os acontecimentos da semana, músicas. E agora a gente vai ouvir uma mensagem de Lorival Batista, que ouviu o nosso programa na semana passada e nos mandou uma mensagem. Então, em primeiro lugar, o meu grande abraço aí a Adriana, Sandoval e Cristóvão, que teve essa ideia brilhante, né? Para mim, eu digo brilhante porque nós já tivemos um programa desse estilo no início da fundação da nossa instituição da Arcas, cujo o tema do nosso programa era resistir, conviver e produzir. E vocês tiveram essa ideia tão brilhante de dar continuidade a este programa, claro, com outro nome, mas que de qualquer forma também fala da convivência com o semiárido. Também quero saudar aí todos os ouvintes da Rádio Regional e, em particular, a toda a diretoria dessa instituição, né? Hoje que faz acontecer todo esse trabalho aqui na nossa região. Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. Agora vamos ouvir a mensagem do dia com Sandoval. E a mensagem de hoje, a mensagem do dia, nos traz como tema observando e aprendendo. Olha, meus amigos e minhas amigas, conta a história que Djalma era o discípulo de um sábio patriarca de nome André. Um dia, quando Djalma acreditava estar pronto para assumir a condição de liderar o seu povo, ele foi conversar com seu mestre e aí lhe perguntou: mestre, como devo fazer? Eu quero ser líder. E o mestre então chamou ele e disse: observe este rio. Qual a importância dele para você? Eles se encontravam no alto de uma montanha e Djalma observou o rio, o seu vale, a vila, a caatinga, os animais e respondeu: este rio é a fonte de sustento de nossa comunidade. Ele nos dá a água que bebemos, os frutos das árvores, a colheita da plantação, o transporte de mercadorias, os animais que estão ao nosso redor e muito mais. Nossos antepassados construíram estas casas aqui, justamente por causa dele. Nosso futuro também depende deste rio. O mestre André colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu que continuasse então a observar. Passaram-se alguns meses e aí o mestre procurou novamente Djalma, o discípulo, e novamente questionou com essa pergunta: observe este rio, qual é a importância deste rio para você?
E aí o discípulo respondeu: este rio é fonte de inspiração para nosso povo. Veja a sua nascente. Ela é pequena e modesta, mas com o curso do rio, a correnteza torna-se forte e poderosa. Este rio nasce e tem um objetivo: chegar ao oceano. Para lá chegar, terá de passar por muitos lugares e por muitas mudanças. Terá de receber afluentes, contornar obstáculos. Como o rio, temos de aprender a fluir. O formato do rio, meus irmãos, amigos ouvintes, agricultores e agricultoras, o formato do rio ele é definido pelas suas margens, assim como as nossas vidas são influenciadas pelas nossas, com as pessoas às quais convivemos. O rio, sem as margens, ele não é nada. Sem nossos amigos, as nossas amigas, os vizinhos, as vizinhas, os nossos familiares, também nós não somos nada. O rio, ele nos ensina ainda que uma curva pode ser a solução de um problema, porque logo depois dela podemos encontrar um vale que desconhecíamos. O rio tem suas cachoeiras, suas turbulências, mas continua sempre em frente, porque tem um objetivo. Ensina-nos que uma mudança imprevista pode ser uma oportunidade de crescimento. Veja, no fim do vale, o rio recebe um novo afluente e assim torna-se mais forte. O mestre André colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu que continuasse a observar. Os meses se passaram e novamente o mestre perguntou: observe este rio. Qual a importância dele para você? Mestre, vejo o rio em uma outra dimensão. Vejo o ciclo das águas. Esta água que está vindo já virou nuvem, chuva e penetrou nas terras diversas vezes. Ora, há a estiagem, ora há a enchente. O rio ele nos mostra que se aprendemos a perceber esses ciclos, o que chamamos de mudança será apenas considerada como continuidade de um ciclo. O mestre então colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu que continuasse a observar. Os meses se passaram e o mestre voltou a perguntar de Djalma: observe este rio, qual a importância dele para você? Mestre, esse rio me mostrou que cada vez que eu observo, aprendo algo novo. É observando que aprendemos. Não aprendo quando as pessoas me dizem algo, mas sim quando as coisas fazem sentido para mim. E aí o mestre sorriu com serenidade e falou: como é difícil aprender a aprender. Vá e siga seu caminho, meu amigo, meu filho. E para você, amigo, amiga, ouvinte, então reflita, meu amigo, minha amiga. Você concorda que a vida em comunidade e com o meio ambiente melhora quando procuramos conviver, entendendo e respeitando a natureza e as pessoas? Pense nisto enquanto ouvimos uma bela canção. É muito tarde e o dia foi-se embora. A noite veio e o mundo se calou. Arrepiado se prepara para ver a maravilha que o céu lhe preparou. É lindo ver a Caatinga iluminada, é lindo ver a terra toda prateada, E a Via Láctea brilhando no sertão, é São Tiago caminhando ao coração. Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. A gente chega ali e fica olhando, o povo todo a cantar, dançando, e se pergunta qual é a magia da convivência, da tristeza e da alegria. É lindo ver o sanfoneiro tocando, é lindo ver a meninada só dançando, Rodopiando o corpo todo sobre o chão, rodopiando feito o giro do peão,
Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Hoje tem festa lá na casa de Socorro, o povo tudo vai pra lá dançar de novo. E vai dançar à luz do candeeiro, com alegria que é possível um pulseiro. É lindo ver todo mundo da beleza, é duro ver toda a terra da tristeza. Mas quem sou eu para proibir o povo todo de cantar, se divertir? Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Programa Conviver com Semiárido, uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. De volta com o nosso programa, vamos ter hoje a participação do programa Riquezas da Caatinga, produzido pela ASA, pela Assessoria de Comunicação da ASA, que vai também nos trazer um pouco do histórico do semiárido. Do século XIX até o final do século XX, políticos, artistas, escritores e jornalistas retratavam o semiárido brasileiro como um espaço-problema, sendo ele a terra das secas, da miséria e da fome. Nessa época, as políticas voltadas para o desenvolvimento da região eram de caráter emergencial e puramente assistencialistas. As ações de combate à seca se resumiam à distribuição de cestas básicas e aos mutirões para escavação de barreiros. Com a queda da ditadura militar e início da redemocratização do Brasil, várias organizações da sociedade civil surgiram no semiárido, ajudando a construir uma nova imagem para a região. É nesse contexto que surge a ASA, a Articulação no Semiárido Brasileiro. Ao invés do combate à seca, a ASA defende as ações de convivência com o semiárido, guardar água da chuva, estocar sementes nativas, criação de pequenos animais. Essas são apenas algumas das práticas incentivadas pela ASA para que as famílias possam produzir e viver com dignidade na região. Realização Articulação no Semiárido Brasileiro. Como nos traz o programa da ASA, o Riqueza da Caatinga, que traz um pouco do histórico do semiárido, aí, que entre o século XIX e o século XX, a imagem que era passada para as pessoas sobre o semiárido era daquela região de pobreza, de solo rachado, né, Sandoval? Uma região totalmente viável, que não havia riquezas, né? Além do que, toda essa proliferação de informações, ela tinha um caráter, um objetivo, que era justamente praticar o assistencialismo, o investimento no sentido de que houvesse sempre a dependência e que também não era viável a agricultura, nem tampouco a pecuária. Hoje, Adriana, a realidade do semiárido é bem diferente. Hoje as pessoas já entendem que aqui é bom para se viver. Haja vista, o semiárido ela tem uma área muito extensa. Só para se entender, amigo e amigo ouvinte, a região semiárida do Brasil, ela compreende a mais de 1.133 municípios espalhados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. São mais de 22 milhões de pessoas que moram aqui, ou seja, 12% quase da população brasileira, né? Segundo o IBGE. Isso. Adriana. Além desses 9 estados, né, que ficam dentro da região semiárida, que é
essa região que tem um clima específico, né? Essa irregularidade de chuvas. Ainda tem também um pouco de Minas Gerais, né? Hoje já se fala em Espírito Santo. Então, assim, eram 9 estados, hoje a região semiárida já está abrangendo aí cerca de 11 estados, né? De pessoas que vivem nessa região e que vêm aprendendo a viver nessa região e viver bem. O trabalho da articulação do semiárido, o trabalho da Arcas, de tantas outras organizações da região, é justamente desmistificar essa ideia de que o semiárido não tem potencialidades, né? Se a mídia constrói a política do combate à seca, né, tanto o poder público quanto a mídia constrói sempre o combate à seca, hoje nós não entendemos que a seca precisa ser combatida, né? Ela precisa ser, nós precisamos nos adaptar um pouco mais, aprender a conviver com essas características climáticas, porque a seca sempre vai existir. Então, assim, a política de combate à seca, do carro-pipa, da distribuição de cestas básicas, né? Já não é a política que queremos, para o semiárido, né? Ela não resolve o problema da seca, se é que a seca é um problema. Pois é, além do que, a gente também tem uma riqueza enorme no nosso sertão, no nosso semiárido, mas para a gente que possa, até, Adriana, se aprofundar um pouco mais, era bom entender por que essa palavra semiárido. Antigamente se falava sertão, nordeste, né? E hoje, por que semiárido? De onde vem essa palavra? O que é semi, o que é árido? Exatamente. A ideia de semiárido é porque o que é semi é porque não é todo, né? Ele é meio seco, digamos. Não é totalmente árido, como a imagem que mostra realmente, que tem mostrado, né, muitos meios de comunicação. Então, se não é seco por totalmente, então quer dizer que ele chove um período do ano. E é nessa temática de que as chuvas no semiárido são muitas, não são poucas, né? Até porque nós temos o semiárido mais chuvoso do mundo. Então, chove aí de 200 a 800 milímetros, então chove bem no semiárido, só que as chuvas elas são concentradas, né? Então, uma época do ano, as chuvas vem bastante, tem bastante chuva. Em outra, né, passa vários meses aí que a chuva não vem. São as chamadas chuvas irregulares, mas gostaria também de dizer que chove. Por exemplo, a terra, a Palestina, um comparativo, que também existe outros semiáridos espalhados pelo mundo, uma delas é a terra de Jesus, a Palestina, Israel, aquela região. Segundo informações, lá só chove uma vez por ano. A gente tem o privilégio de aqui no Nordeste, nessa região semiárida, a gente ter chuva 3 vezes ao ano, as chuvas de inverno, as chuvas trovoadas, enfim. Então, no começo do ano, final do ano e no meio do ano. Para isso é necessário a gente entender para que se possa conviver melhor. Uma coisa, riqueza também que nós temos, Adriana, são os diversos tipos, a pluralidade de caatingas. São 12 tipos de caatingas que tem assim povoadas nessa região, nesse semiárido, levando em consideração que a maior parte dessas plantas são plantas medicinais, são plantas terapêuticas, são plantas que os animais se alimentam e que também, por se alimentarem, proporcionam a saúde para eles e para o ser humano, aquele que vai se alimentar do próprio animal. Bom, a caatinga é um bioma único, né? Exclusivamente brasileiro. E, como você coloca, Sandoval, a riqueza é grande, né? No sentido de várias espécies de animais, de plantas, né? Não só de plantas, mas de animais. E as famílias têm usado a caatinga, as famílias tradicionais, né? De agricultores e agricultoras, que usam essa caatinga com sabedoria, preservam a natureza e ainda tiram o seu sustento dessas áreas, né? Uma coisa muito importante é entender que nós também aprendemos muito com as plantas da caatinga, né? Que se adaptam a essas chuvas que, como nós estávamos falando, são irregulares. E assim, se não chove, a caatinga perde suas folhas e pode até parecer morta, mas se chove hoje, daqui a 8 dias, né, ela enverdece e fica aquela coisa linda. Então, é dentro desses ensinamentos que a natureza nos traz que nós também vamos aprendendo a conviver, né? Eu gostaria muito de reforçar a ideia
que a Adriana falava há pouco, que a nossa região semiárida tem assim um índice pluviométrico de 200 a 800 milímetros. É evidente que aqui nessa região de Cícero Dantas pode até chegar mais do que isso. Mas essa chuva, ou a caatinga que a gente falava, as plantas rústicas, os cactos, não quer dizer que seja uma deficiência, não. E nem tampouco a falta de água é assim considerado uma deficiência hídrica, não. Existe a chuva, chove. O que hoje nós percebemos é a necessidade de se ter uma adaptação para que possa as pessoas que aqui vivem, que moram, fazer com que essas chuvas irregulares, mas o pouco que chove ou muito que chove, essas águas cheguem a ser armazenadas de forma correta. E outra maneira também é fazer com que a evaporação ela possa acontecer, porque a maior perca de água se tem porque a água chove e vai embora, outra parte é porque ela é mal armazenada e pode, então, a evaporação consumir, vamos dizer assim, essa água que cai da chuva e que deveria ser guardada para os animais, os bichos, vamos dizer assim, e também para as pessoas, no consumo humano. Exatamente, Sandoval. Assim, é bem nessa fala sua que coloca que precisa, sim, armazenar a água, né? Essa política de armazenamento é também uma forma de aprender a conviver, né? De aprender a conviver melhor no semiárido, para que não chegue no período da estiagem e nós não dependemos do carro-pipa, não dependemos de botar a lata d'água na cabeça novamente para abastecer, né, a sua casa. É nessa política de convivência, de compartilhar a água, né, de partilhar a água, que a ASA e aqui na região, né, a Arcas, nessa micro-região, tem incentivado tanto as famílias a limparem os seus reservatórios de água, né, os seus tanques, seus barreiros, a construir suas cisternas. Há tantas outras estratégias de convivência, né, assim como guardar os alimentos para os animais. E aí a nossa conversa nesse sentido de convivência é muito longa. Nós vamos agora ouvir uma música de Bião, lá de Canudos, e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse tema voltado para a convivência com o semiárido. Aquele pingo d'água, seu doutor, a vida mansa que você nos prometeu, aquele resto de esperança que sobrou, que você levou e nunca mais apareceu. Onde está aquela juventude que sonhava, que amava muito e respirava poesia? Devolva nossa alegria, nossa fantasia, nosso sonho, nosso chão. Queremos água na cacimba pra beber, queremos flores se abrindo no jardim, queremos tudo que for de nosso querer e que a tristeza vá pra bem longe daqui. Queremos água na cacimba pra beber, queremos flores se abrindo no jardim, queremos tudo que for de nosso querer e que a tristeza vá pra bem longe daqui. Ainda quero ver a lua na lagoa, ainda quero ver no povo esplendor. Só falta, seu doutor, um bocadinho, mais um bocadinho de carinho e de amor. Só falta, seu doutor, um bocadinho, mais um bocadinho de carinho e de amor. Só queremos água, não queremos mágoa, não queremos nada mais que a razão. Devolva, seu doutor, nosso espaço, nosso riso, nosso traço, viva o povo do sertão. Devolva, seu doutor, nosso espaço, nosso riso, nosso traço, viva o povo do sertão. Aqui, em Se Plantando Tudo Dá, disse Vaz de Caminha numa carta. É verdade, doutor? Ou não será o Brasil um país de terra farta? Com seus climas salubres e temperados, temos vales, caatingas e cerrados, esperando o arado e o trator para rasgar o solo fértil, úmido e quente. O sertão se tornar independente, mais risonho, feliz e sonhador. Ainda quero ver a lua na lagoa, ainda quero ver no povo esplendor. Só falta, seu doutor, um bocadinho, mais um bocadinho de carinho e de amor. Só falta, seu doutor, um bocadinho, mais um bocadinho de carinho e de
amor. Só queremos água, não queremos mágoa, não queremos nada mais que a razão. Devolva, seu doutor, nosso espaço, nosso riso, nosso traço, viva o povo do sertão. Devolva, seu doutor, nosso espaço, nosso riso, nosso traço, viva o povo do sertão. Programa Conviver com o Semiárido. Apresentação Sandoval Macedo e Adriana Sá. De volta ao nosso programa, estamos aqui conversando sobre as propostas de convivência com o semiárido. O aprender a conviver melhor com essa região, entendendo as nossas características e aproveitando as nossas potencialidades. Bom, dentro desse contexto, nós vamos ouvir o depoimento de Lorival Batista, um militante dos movimentos sociais e também idealizador dessa proposta, né? Essa proposta que é inovadora. Acredito eu, Sandoval, que falar da estiagem prolongada, para nós é um problema sim, e um problema grande. Eu diria que nós moramos em uma região, a qual chamamos região semiárido, aqui no Nordeste baiano, onde se realmente tivesse as chuvas frequentes, pelo menos nos períodos de inverno, e as trovoadas como tinha antigamente, essa região não sofreria tanto, né, o descaso que às vezes vem acontecendo. Então, a estiagem prolongada é um problema porque, veja bem, em primeiro lugar, há 10, 12 anos atrás, tinha as trovoadas, e pelo menos nos períodos de trovoada, a gente tinha água nos tanques, o pessoal se organizava, plantava feijão de corda, ou seja, o povo tinha o que comer até chegar o período de inverno, onde aqui a gente tem na nossa região a tradição de plantar o milho e o feijão. Hoje, ao passar do tempo, né, é claro que isso para nós não é tão surpresa, porque já era esperado, até porque desde a fundação dessa instituição da Arcas, desde 94, que a gente já vinha debatendo na mesma tecla, e em todos os nossos seminários, nas nossas reuniões, até nos programas de rádio que a gente vinculava nesta emissora da Rádio Regional, a gente já falava dessa situação da estiagem, que seria para nós sim, a partir do ano 2000, um grande problema. Até porque os cientistas, eles já previa que a estiagem realmente ia se prolongar aqui no Nordeste. Eu lembro que nos nossos discursos, nas nossas falas, nas nossas conversas, a gente dizia sempre o que diziam os cientistas. Até 2011 poderá ocorrer uma grande seca no Nordeste. E realmente as estiagens que vêm acontecendo ao longo desses anos têm sido e será para nós um grande problema sim. Porque com a estiagem a gente tem a falta de água para a família, a falta de água para os animais, a falta de água para o consumo humano e, sobretudo, também, né, falta de água para a gente poder irrigar e molhar a nossa horta de fundo de quintal. Então, eu vejo isso como uma ameaça, apesar de que, graças a Deus, este tabu, né, está sendo realmente revertido de uma outra forma, porque de 2000 para cá, eu diria 2000 para cá, porque assim, 94 surgiu a Arcas, nós trabalhávamos numa parceria aí com o Mutirão Nordeste, que era grupos de pessoas do Nordeste. Eu queria lembrar aqui os estados da época, que era Piauí, Maranhão, Bahia e Pernambuco, e a Paraíba, até onde vocês foram agora recente, há um estudo lá. E nós começamos esse trabalho aí numa parceria com o IRPA, onde a gente se reunia 2 vezes por ano, e batizamos esse grupo como Mutirão Nordeste. Por sinal, não lembro aqui o ano, mas teve um ano que o mutirão foi sediado na instituição Arcas. E aí este grupo, que vinha já trabalhando desde 94, com a parceria do IRPA, toda essa temática da convivência com a seca, essas situações de que realmente a estiagem prolongada seria um problema sim para o Nordeste e até, né, para a nossa região, que
tem sido muito castigada pelos efeitos da seca. E aí no ano 2000 nasce a grande novidade, onde surgiu essa nova articulação que a gente batizou não mais como Mutirão Nordeste, e sim como ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro. E foi aí que começou realmente a grande novidade, onde a gente foi descobrindo caminhos alternativos de aprender a conviver com a seca. Ou seja, caminhos alternativos de aprender a conviver com a estiagem prolongada, que é para nós um problema assim na nossa região. E foi aí que começou toda essa grande novidade dos cursos, das mobilizações, das reuniões e a grande descoberta de se ter na região uma proposta inovadora, assim como a gente, sempre tem usado esse nome com a Arcas, uma proposta inovadora, porque a gente vai inovando, a gente vai descobrindo realmente o potencial produtivo que tem essa região e a gente vai descobrindo caminhos alternativos. E aí, a princípio, para a gente combatendo essa longa estiagem, a primeira novidade foi descobrir o caminho de guardar água da chuva, ou seja, captar a água da chuva que cai no nosso telhado. E eu lembro que no começo, Sandoval, para nós foi tortuoso. Digo isso porque nós começamos o programa das cisternas pedindo esmola. Era batendo de porta em porta, era fazendo campanha, era pedindo oferta nas igrejas, era pedindo doação em outros países. E hoje não. Hoje o cenário mudou. Hoje o programa de cisterna virou praticamente uma política pública. Porque hoje já é também de interesse do governo, do estado, do governo federal, nesta parceria com a ASA, Articulação do Semiárido, de sim estar levando este programa para todas as famílias. E aí, assim, uma grande novidade dentro do programa de água, de chuva, é agora também a água da produção. Que aí realmente é um caminho para que a gente possa garantir para as famílias esta grande novidade de se ter a segurança alimentar, que é assim tão sonhada por todos nós ao longo dos anos 70, quando se iniciou nessa diocese todo o trabalho da pastoral rural, todo o trabalho das associações comunitárias, todo o trabalho do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que já trabalhava essa proposta dessa autonomia, de sustentabilidade da agricultura familiar. E aí eu vejo isso como uma porta que se abre, uma janela que se abre, onde a gente vai descobrindo caminhos alternativos de aprender a conviver com a seca. Antigamente, a gente via muito isso nas grandes fazendas, a gente via muito isso no agronegócio, que era a questão do interesse econômico. E aí você pode observar, como você vem de uma região lá mais perto de Juazeiro, as tantas irrigações em propriedades que eram de pequenos, que foram obrigados a vender, ir para o centro da cidade, muitos para a periferia da cidade, enquanto pessoas vindo de fora, até de outros países, se apossaram daquelas terras que se dizia que não dava nada, hoje está lá, irrigada, com grande plantação de uva e outras plantas. E aí a gente até achava que essa questão de irrigação era coisa só para grande, e que a gente tinha que viver sempre naquela história de que Deus era culpado, que tinha que ser assim mesmo, e que a gente tinha que se contentar e tinha que se conformar. E aí a gente vai percebendo e vai descobrindo que a questão da estiagem prolongada no sertão, no Nordeste, não é um castigo de Deus, e sim um castigo dos homens. E aí a gente vai descobrindo essa grande novidade da gente aqui mesmo no quintal da sua casa fazer a sua pequena irrigação familiar. Como é bonito, a gente vai passando nas casas das famílias e o pessoal tem o prazer de dizer assim: venha ver aqui a minha horta, venha ver aqui o meu galinheiro, que eu já estou criando galinha para vender os ovos na feira, venha ver aqui esse plantio aqui de alface. Rapaz, é muita alegria para a gente se emociona com as famílias quando diz assim: hoje a minha vida mudou. Graças a Deus,
vale a pena viver aqui no Nordeste, porque a gente realmente descobriu que essa é a terra prometida por Deus. A gente não vai acabar com a seca. Então, nós que moramos no Nordeste, numa região que a gente já sabe que é escassa de chuva, então a gente tem que ter consciência e pôr na nossa cabeça que a seca, a gente não acaba com ela, porque ela não é um castigo de Deus, e sim ela é um fenômeno da natureza. Então elas vão existir. Então, se você for olhar hoje, não é só o Nordeste que tem seca. A gente basta olhar agora São Paulo, outros países que também está tendo seca. Então, agora, o que é que a gente vai acontecer? A gente vai descobrir caminhos alternativos de aprender a conviver com ela. Eu falava aqui com a menina, que acho talvez até você conhece, lá de Panelas, a Dejace, e eu dizia assim, meu Deus, tanta coisa boa agora vai acontecendo. Aí ela dizia assim, olha, Louro, fique alegre, porque assim, nós agora estamos colhendo aquilo que foi plantado nos anos 70, porque a nossa história de caminhada, se a gente for assim, anotar na ponta do lápis, foi uma caminhada de muito sofrimento, de muitas lutas, mas também teve muitos avanços. E eu diria assim, que a maior parte dessas conquistas, da nossa luta travada nos anos 70, a gente está conseguindo realmente agora. Claro que se a gente for olhar direitinho, tem muitas coisas que a gente foi conquistando ao longo da caminhada. Por exemplo, nós temos hoje aqui na nossa região, na nossa diocese, diria aqui na Bahia como um todo e no Brasil, quantas associações que hoje trabalham essa linda convivência com o semiárido. Quantos sindicatos que estão também preocupados e trabalhando nessa parceria com essa articulação. E quantos grupos, né, que você mesmo conhece, tantos grupos que hoje trabalham tudo nesta linha. Por quê? Porque se percebe hoje que como nós temos uma região que é seca e a gente não vai nunca acabar com a seca, então todo mundo hoje já botou na cabeça que a gente precisa buscar caminhos alternativos de conviver nesta região. E aí, se você for olhar direitinho, então, da fundação da Arcas para cá, já teve muitas coisas boas. É claro que eu não posso aqui querer dizer que tudo isso que tem mudado aqui no nosso sertão, na nossa região, são méritos só nossos da Arcas. Eu estaria sendo injusto dizendo isso, mas eu diria assim que são méritos de um coletivo, de entidades, instituições e de grupos organizados que nesta sintonia, nesta parceria com a Arcas, têm trabalhado essas questões, os projetos. E aí eu queria aqui ressaltar, nestes 20 anos de Arcas, que a gente tem aí todo esse trabalho grandioso, onde a gente vê aí hoje, eu não tenho assim número exato, mas são muitas e muitas, centenas e centenas de cisternas construídas. Ou seja, quando nós começamos o programa, só que no nosso município, por exemplo, quando nós começamos as cisternas, a gente começou com 20 cisternas de consumo. Hoje, e ali era uma briga da liderança, porque assim, todo mundo queria, primeiro na minha comunidade, tem que ser ali naquela. Hoje não. Quando você chega no município, você não vai discutir uma proposta de levar 20 cisternas, você quer levar 600 cisternas, você quer levar 1000 cisternas. Então, realmente, se você parar para ver, hoje nós temos municípios, a exemplo de Paulo Afonso, de Paripiranga, de Fátima, por exemplo, porque a gente aqui não está falando só da cisterna feita pela Arcas, mas da cisterna feita nesta parceria desse coletivo também com a CA, com o governo do estado, o governo federal. Nós temos municípios hoje que está 100% de cisterna 100% de cisterna construída. Claro que assim, nós nunca vamos chegar ao 100%, porque sempre vai chegando outra família que vem morar ali, um filho que vai casando e vai fazendo a sua casinha, mas a gente olhando o antes e o hoje, a gente realmente vai percebendo que nós temos essa grande novidade. E aí é interessante lembrar
que junto com as cisternas, tem também os projetos produtivos. Aí a gente aqui não pode esquecer dos grupos que trabalham com a questão da cajucultura, dos que trabalham aí com essa questão da apicultura, que são tudo iniciativas de convivência com a seca, das pessoas que também trabalham com artesanato, porque o trabalho da articulação, o trabalho da Arcas, não é só trabalho meramente cisterna de produção e de consumo humano. Tem toda essa questão da cadeia produtiva. Aí quando a gente fala nessa cadeia produtiva, a gente se refere a tudo, a diversidade. E você pode observar quantos grupos espalhados de mulheres que tem por aí nessas regiões, fazendo crochê, quebrando licuri, fazendo bordado, fazendo louça, N atividades, né? Então tem muita coisa que vai além do programa de cisterna. Seu doutor nordestinos tem muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós, você, homem por nós descuído, para as rédeas do poder. Pois doutor dos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Dê serviço a nosso povo, enche os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, e no fim dessa estiagem lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo neste chão. Como vê nosso destino, mercê tem na vossa mão. É, doutor, e continuamos pedindo. Pedimos tanto que chegou, é o Bahamar. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe matar de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós, missê, homem por nós excluído, para as rédeas do poder. Pois doutor dos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Dê serviço a nosso povo, encha os rios e barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo nesse chão. Como vê nosso destino, mercê tem na vossa mão. Mercê tem na vossa mão. Após ouvirmos a canção Vozes da Seca, de Luiz Gonzaga, agora vamos ouvir os agradecimentos de Lorival Batista. Neste 20 anos de instituição Arcas, eu aqui não podia deixar de frisar aqui o nome de pessoas importantes da Igreja Católica. Eu acho que o mérito nosso, dentro da convivência com o semiárido, dentro do surgimento da Arcas, a gente deve muito em si à Igreja. E aí quando eu falo igreja, eu falo da igreja nessa questão da linha progressista. Quantos padres, quantas religiosas
passaram aqui na nossa diocese, passaram aqui por esta região e foram jogando a semente. Você acha que você, como vem de Canudos, da história do Antônio Conselheiro, você deve lembrar lá da irmã Delires, que foi uma peça fundamental na fundação do Sindicato de Canudos. E aqui na nossa região, eu me emociono quando falo o nome, porque a gente não pode esquecer de irmã Gabriela. Eu acho que aqui nessa região, tudo que a gente tem e o que a gente é, de fato, hoje, a gente deve boa parte da nossa formação, boa parte dos nossos conhecimentos e boa parte da nossa conquista a ela. Claro que isso não é mérito só dela, até porque ela sozinha não fazia caminhada, mas foi ela que idealizou este pensamento, essa ideologia, deixou a sua terra e veio para aqui, para o sertão. Não é fácil não, para uma religiosa, saindo jovem da sua terra, onde dizíamos, país de primeiro mundo, para vir para aqui, para um lugar desse, beber água com lama, como ela muitas vezes bebeu, comer farinha seca, como muitas vezes comeu, mas acreditando na proposta e no projeto. Eu não posso esquecer assim, do trabalho brilhante que a irmã Gabriela fez nesta região e continua fazendo, porque mesmo estando na Itália, mas ela plantou uma semente e jogou numa terra tão boa que hoje está aí os frutos. Então, por exemplo, a ideia de fundar uma instituição ligada mais a fazer o trabalho da convivência com o semiárido, na época, nasceu da pastoral rural. E a pastoral rural na diocese de Paulo Afonso, uma das mentoras que puxou todo esse trabalho na diocese, entre tantas religiosas e padres que passaram na diocese, ela foi uma das mentoras dessa proposta, que a gente avalia assim como uma dávida de Deus, uma bênção, um milagre, porque tudo que a gente é e somos hoje, então todas essas conquistas de cisternas, todas essas conquistas de grupo de mulheres que vão surgindo, de artesanato, de programas novos, né? Digamos assim, de alternativas que vão surgindo para a gente aprender a conviver com a seca, a gente deve muito, mas muito mesmo. E eu queria lembrar assim uma coisa interessante, na história toda da Arcas, eu diria a vocês que estão hoje, né, trabalhando na Arcas como animador, como coordenador, como equipe técnica dentro do programa da cisterna, vocês têm que botar na cabeça de vocês uma coisa. Tudo isso que a gente fez, teve as pessoas que foram nos ajudando, mas a gente não pode esquecer aqui, Sandoval, da instituição Henrique Boll, que tem sua sede em Berlim, na Alemanha, que ela foi, digamos assim, a grande porta aberta para que a Arcas hoje seja o que a gente é. Eu lembro que quando a gente assinou o primeiro contrato com a Fundação Henrique Boll, que foi um projetinho vindo da Alemanha, eles financiaram para a gente um carro e uma moto e salário para uma equipe de 9 animadores. Para se ter uma ideia, quando vocês hoje são animadores do projeto, vocês hoje são assalariados, ganham salário, carteira fechada e trabalham o tempo todo. Quando nós começamos a Arcas, é interessante dizer isso, que os nossos técnicos que a gente tinha, não era técnico agrícola como se tem hoje. Nós não tínhamos agrônomo como se tem hoje. O nosso técnico era o próprio trabalhador que fazia o curso e quando voltava, fazia as experiências nas comunidades. E eles recebiam 2 dias trabalhado por semana. Não era assim trabalhar a semana toda e receber toda, não. A gente trabalhava a semana inteira, mas era remunerado 2 dias como uma gratificação. E todo mundo fazia isso com muito amor. Então, por isso assim, a Arcas hoje é o que é, graças àqueles que vestiram a camisa, que com ou sem salário fazia com muito amor e ainda faz esse trabalho, e a instituição Henrique Boll, que financiou para nós 12 anos. E eu queria aqui lembrar, rapidamente, de uma pessoa que foi muito importante na caminhada da Arcas. Eu digo muito importante porque, assim, ele, digamos, foi o esteio de tudo isso nessa região. Por sinal, foi esta pessoa que deu o ok para a Alemanha, fazendo a sua cartinha, dizendo que a Arcas, sim, estava preparada, tinha capacidade e que teria todo
todo o apoio necessário da Diocese na liberação daquele projeto. E aí eu queria lembrar aqui do nosso saudoso Domário, um homem de Deus, que eu tenho certeza, mas eu tenho certeza mesmo, que ele lá do céu está muito feliz, porque o sonho dele realmente está se concretizando. Domário Zanita, do alto do céu, interceda por nós e por todos que faz de fato acontecer o trabalho da Arcas nessa microrregião. De volta com o nosso programa, vamos agora à curiosidade do dia. E a curiosidade do dia, Adriana nos fala sobre a vantagem da criação de pequenos animais. Nós vemos, amigo e amiga agricultor, que um dos itens para que se possa ter a garantia de uma criação segura é necessário você fazer também os cálculos de consumo. Para isto, nós vamos hoje ver a necessidade de água que você precisa para alimentar o seu animal, passando em si sabendo que a água também, claro, é um alimento. Você já percebeu que a quantidade de água que uma pessoa precisa, aí onde você mora na comunidade rural, para beber, para cozinhar, lavar o rosto, para escovar os dentes, quantos litros você acha que precisa? Você já questionou sobre isto? Água limpa, água boa. Você já percebeu assim quantos litros de água bebe uma vaca? Então nós vamos conversar sobre esta quantidade de água, esse cálculo que é necessário para que a gente possa ter a garantia. Por isso que hoje existem essas estratégias de convivência, ou seja, a construção de cisternas, de barreiros, de barragens subterrâneas para armazenar de maneira segura a água limpa, água potável, enfim. Uma pessoa, para você ter uma ideia, uma pessoa adulta, ela precisa de 14 litros de água por dia. Água para beber, para cozinhar e para lavar o rosto. Isso a gente está falando nas comunidades rurais, porque na cidade esse consumo, é evidente, ele é maior. Agora vamos observar o comparativo com os animais, porque a gente está percebendo sobre a nossa região, por essa estiagem que sempre acontece, pelas chuvas irregulares que a gente conversou no programa, e porque muitas vezes a chuva não é suficiente, então a gente quer acordar, atentar para a vantagem de se criar animais pequenos, porque você tem a garantia de ter a água para o seu bicho. Por exemplo, o gado, ele consome por dia 53 litros de água. No mês vai para 1.590, e em 8 meses, que é o período que mais ruim que se dá no ano, volta a chover, vai para 12.720 litros. Um cavalo jumento bebe por dia 41. A cabra, vamos fazer o comparativo da cabra com o gado. A cabra, a ovelha, o porco, animais pequenos, pequeno porte, bebem em média 6 litros de água por dia. Por mês, 180, e a cada 8 meses você tem um consumo de 1.440 litros de água. A galinha bebe pouco, a criança por dia bebe 5 litros, mas o homem, a gente falava, bebe por dia, consome, considerando lavar o rosto, escovar os dentes, 14 litros de água por dia, 420 litros por mês, e aí em 8 meses você tem um consumo por pessoa de 3.360 litros. Adriana, chama atenção porque se a água consumida na cisterna for usada dessa maneira, você tem a garantia daquela cisterna de consumo de 16 mil litros para 4 pessoas, não é? Exatamente. E aí, tempo suficiente para esperar uma nova chuva, né, e a família não passar a necessidade da água. Outra coisa interessante é, dentro do nosso tema Convivendo com o Semiárido, é também entender os animais que são adaptados para essa região, né? A questão da criação de galinhas, de pequenos animais que têm um consumo menor de água, é de fácil manejo, o consumo também da alimentação, que a alimentação de uma vaca, você consegue alimentar 6 cabras ou ovelhas. Bom, e assim como tantas outras vantagens. É uma série de vantagens, por exemplo, o animal adoeceu, a perca do animal, o prejuízo é menos, a alimentação, como se falava, o transporte desse animal, a venda desse animal, o esterco desse animal. Então, há uma série de vantagens que, para você, pequeno agricultor, pequena agricultora, o melhor é o animal de pequeno porte.
Programa Conviver com Semiárido, uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. Estamos de volta com o nosso programa Convivendo com o Semiárido. E vamos à Dica de Campo. A Dica de Campo hoje é com o nosso colega de trabalho, médico veterinário Tomé Dantas. E a Dica de Campo dessa semana nos orienta como cuidar dos ovinos no período das chuvas. Quem cria ovelha, quem cria cabra, precisa se preocupar muito no dia a dia com isso. Às vezes no verão a gente tem uma noite mais fria. E essa noite mais fria faz com que eles fiquem gripados também. É uma tosse, eles aparecem com tosse, também aparece sai alguma secreção da narina, ou seja, fica lá a venta saindo um catarrinho, sai também como se ele estivesse chorando, o animal estivesse chorando. Então é simples, você vai ter que colocar esses animais no seu aprisco, que é o local onde, no seu chiqueiro, alguns chamam de chiqueiro, outros chamam de aprisco, no lugar onde eles estiverem presos ali. Se você não tem aprisco com a parede e tal, mas você tem que garantir um cercadozinho e nesse cercado estudar para que direção de noite, porque durante o dia, Sandoval, o vento sopra numa direção e à noite ele sopra em outra direção. Então você deve proteger essa proteção, fazer uma proteção para que o vento da noite não ataque os animais. E aí você há de me perguntar, mas não vai sair muito caro para o produtor fazer uma construção dessa? E eu vou dizer para você, não é preciso ele construir. Ele vai fazer um cercado e nesse cercado ele vai colocar as palhas de coqueiro, uma palha, um galho de árvore que ele arrancou ali para tirar uma estaca. E ele vai fazer essa proteção ali, para que o vento de noite não pegue. É ideal que ele suspenda os animais do chão? É, porque por conta de outras doenças, mas não da gripe. A gente tem uma ideia de que o que é bom é o que é comprado. Isso precisa cair por terra. Exato. O que é bom é aquilo que a gente tem e que a gente tem ao nosso alcance. A gente está vendo isso com sementes, por exemplo, a gente compra sementes já modificadas, que já vem com veneno, e a gente está comprando coisas lá fora que a gente não sabe nem de onde vem, o que foi que utilizaram. Então, quanto mais a gente plantar o que é nosso, ter alguma coisa para a gente guardar, para replantar, isso vai ser muito melhor e você sabe a qualidade que tem. Algumas pessoas, por exemplo, comem uma cabra ou uma ovelha sem, entretanto, saber se ela foi vacinada, se ela recebeu um remédio de verme, tem pouco tempo. E se você é quem faz, se você é quem cria, você tem essa garantia que está comendo um produto de qualidade, seja ele carne, leite, manteiga, ovos. Nós temos produtos naturais que são como o alho que eu falei, por exemplo, você machucar um dente de alho e colocar com consumo de 3 limões para a galinha que tem gogo, isso é um medicamento. O alho é, na verdade, um antibiótico natural. Algumas pessoas acreditam que a quantidade é que faz a diferença. Entretanto, não é a quantidade. Se você utilizar, no caso específico do alho, se você utilizar uma quantidade maior, ele é antibiótico, mas também causa taquicardia, ou seja, uma aceleração do batimento cardíaco. E o seu animal pode acabar de ter gripe, mas pode ter um ataque cardíaco. Então você precisa saber como utilizar isso de forma natural. O alho pode ser utilizado e deve ser utilizado na alimentação desse animal que já está com gripe. Então você pode pegar um sal comum, que é um sal da dona de casa compra normalmente, e utilizar uma cabeça de alho dentro dele, numa quantidade de 25 quilos, e utilizar ainda algumas folhas dentro, algumas forragens, que você sabe naturalmente que elas são antibióticas. E aqui, como são antibióticas ou anti-inflamatórias, quais seriam isso? Então você poderia utilizar, por exemplo, semente do pau-ferro, é interessante. Semente da jurema preta é interessante, mas se você não tem a semente, você pode pegar a folha, secar e misturar. Só serve com sal mineral? Não, você pode pegar essas folhas e colocar também dentro de um pouquinho de ração que você tenha. Isso vai ajudar, porque ele precisa da coisa antibiótica, de utilizar o antibiótico, todos os produtos que têm princípio que seja anti-inflamatório e antibiótico, para tirar a inflamação do pulmão.
Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Nós queremos muito agradecer a você, amigo, amiga ouvinte, por estar sempre em sintonia com a gente, mas também queremos agradecer as pessoas que contribuíram e contribuem sempre na audiência, os nossos parceiros, amigos. Mandar um abraço aí para todos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Fátima, na pessoa do Loival, que é um assessor, mas toda a diretoria constituída. Além do Sindicato de Fátima, também o Sindicato de Euclides da Cunha, que também é nosso parceiro, e outros sindicatos da região. O pessoal de Novo Triunfo, uma daquelas mulheres maravilhosas que dirigem aquele sindicato, nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O sindicato também de Santa Brígida, na pessoa de Dona Raimunda, uma mulher de muita força, também contribui bastante para a convivência com o semiárido. O pessoal aí da Escola de Família Agrícola, lá de Pombal, semana próxima passada, esteve conosco, o Eval, e a gente viu a alegria dos alunos, das alunas, dos seus monitores, Adriana, que escutaram bem o nosso programa. Nosso abraço, viu, a todos vocês da EFA. Também agradecer a todos os presidentes de associações, lideranças das comunidades que estão contribuindo na venda da nossa rifa. Nós estamos rifando um carneiro no próximo dia 10 de setembro para a construção da sede da Arcas. Um sonho de 20 anos. A gente está tentando, assim, construindo coletivamente com todas as comunidades, todos parceiros dessa proposta, essa proposta que é inovadora de convivência com o semiárido. Aí lá a Germine do Riacho, em Adustina, que também está contribuindo com a gente na venda, né, desses bilhetinhos, que é só R$ 2,50. Pois é, nosso programa está chegando ao final, mas você pode participar e você vai agora saber como participar. Esse programa, você sabe, ele é produzido pela Arcas com o apoio da Rádio Regional de Cícero Dantas, a sua amiga de fé. Assim chegamos ao fim de mais um programa Convivendo com o Semiárido, mas você pode continuar mantendo contato conosco. Será um prazer receber sua carta. Para isso, você deve escrever para o endereço Rua João 23, número 5, ou entregar pessoalmente aqui em Cícero Dantas, através também do CEP 48.410.000. Mas se você preferir, também pode mandar um e-mail para arcascomunicação@hotmail.com ou ligar para o nosso número, que é 75-3278-2808. Você acompanha o nosso programa Convivendo com o Semiárido, uma realização da Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido Arcas. Até a próxima semana, com as bênçãos de Deus.